Última análise para aniquilar os judeus. Tragicamente, grande parte da religião cristã na Europa foi vítima de uma teologia insidiosa que desprezou o sofrimento dos judeus. E ainda havia cristãos que agiram de forma diferente. Alguns desses cristãos arriscaram suas próprias vidas para se tornar faróis de esperança, luzes na escuridão. Nem todos eles eram sionistas, mas sem a sua coragem não teria sobrado ninguém para construir uma nação quando veio o tempo. Oskar Schindler só queria ganhar dinheiro com o trabalho judaico barato, mas ele começou a ver a sua fábrica como um santuário para os judeus. Salvar seus judeus dos trens da morte se tornou sua obsessão, mas custou-lhe toda a sua fortuna. Alguém lhe perguntou por que ele fez isso. Ele disse: eu senti que os judeus estavam sendo destruídos. Eu tinha que ajudá-los. Não havia escolha. Mas havia uma escolha, e Oskar Schindler fez essa escolha para salvar mais de 1.200 homens, mulheres e crianças dos fogos nazistas. Irena Sendler era uma jovem enfermeira católica em Varsóvia, na Polônia. Quando ela descobriu que 5.000 judeus estavam morrendo todos os dias de fome e doenças por trás dos muros do gueto judeu, ela decidiu fazer algo para ajudar. Com documentos de identificação falsos, ela fez seu caminho entre os guardas para o gueto lotado. Irena se dirigiu às mães. Ela disse-lhes que se os filhos ficassem onde estavam, eles morreriam. Com um dor angustiante, essas mães de Israel disseram adeus a seus meninos e meninas e bebês de colo, sabendo em seus corações que provavelmente nunca iriam vê-los novamente. E a maioria delas nunca viu. Irena usou carrinhos, caixões, o fundo falso de caixas de ferramentas e a parte traseira de uma ambulância para contrabandear as crianças para um lugar seguro. Ela os colocou em lares cristãos, em igrejas, conventos e orfanatos católicos, onde quer que ficassem seguros até depois da guerra. Irena Sendler resgatou 2.500 crianças das garras da morte. Ela disse: cada criança salva com a minha ajuda é a justificativa da minha existência nessa terra, não um título de glória. Com a máquina de guerra de Hitler engolindo a Europa, milhares de judeus surgiram da parte oriental. Na Lituânia, centenas cercavam o consulado japonês a cada dia, esperando vistos que pudessem permitir-lhes escapar dos nazistas. O funcionário público fiel, cônsul-geral Shuni Sugihara, sabia que Tóquio não tinha nada a ver com os judeus, mas como cristão, ele também sabia qual a coisa certa a fazer. Sugihara telegrafou a Tóquio 3 vezes para obter instruções. Quando a resposta finalmente veio, ele foi ordenado a recusar qualquer um que já não possuísse um visto para outro país. Mas Sugihara sabia que nenhuma das pessoas às portas do consulado tinha para onde ir e nenhum país iria aceitá-los. E assim, ele tomou uma decisão corajosa. Durante 29 dias, o dia inteiro Sugihara assinou vistos, 6.000, antes de ser forçado a ir embora. Mesmo no trem, ele fez o que podia, distribuindo visos em branco o mais rápido que podia, em uma tentativa desesperada para ajudar apenas mais um que ficasse vivo, porque este tranquilo e digno japonês se atreveu a seguir seu coração, independente do custo para si mesmo. Conrad Betty ten Boom e seu velho pai Casper foram movidos pela compaixão cristã quando viram o que estava acontecendo com as famílias judias ao redor deles em Haarlem. Mas o que poderiam 2 mulheres solteiras e um homem idoso fazer? A resposta veio bater à sua porta. Era um vizinho judeu desesperado para encontrar algum lugar para se esconder. Com um cofre embutido no quarto de cobre, eles começaram a abrir sua casa para qualquer judeu que procurasse sua ajuda. Para os ten Boom, eles estavam apenas fazendo o que qualquer cristão deveria, mas para outros eram traidores. Quando a Gestapo prendeu-os, ofereceram liberar Casper se ele parasse de esconder judeus. O velho, com os olhos em chamas com o fogo da fé de seu oficial.
Senhor, se eu for para casa hoje, amanhã eu vou abrir a minha porta para qualquer um que bater buscando ajuda. Eu consideraria uma honra dar a minha vida pelo povo escolhido de Deus. Poucos dias depois, Caspar ten Boom morreu na prisão. Cora e Betsy foram enviadas para o temido campo de concentração de Ravensbrück, onde Betsy morreu. Cora sobreviveu. Ela passou o resto da sua vida contando sua história sobre o amor triunfando sobre o ódio em um mundo de trevas. Uma história semelhante ocorreu na Holanda quando Miep e Jan Gies arriscaram suas próprias vidas tentando salvar a família de Anna Frank. Na Hungria, 400 mil judeus já tinham sido enviados em vagões para o campo de extermínio de Auschwitz. Apesar de todos os perigos, Raoul Wallenberg arriscou sua vida e se ofereceu para ir para a Hungria como um diplomata da Suécia. No auge do inverno, Wallenberg se juntou aos milhares de prisioneiros judeus das marchas da morte para Auschwitz, tentando salvar quem fosse possível. Ele abrigou dezenas de milhares de judeus em edifícios que comprou como propriedade diplomática sueca. Os nazistas não podiam tocá-los, eles estavam em solo soberano sueco. Ou assim, ele convenceu os nazistas. Um dia, ele pulou em um trem para Auschwitz, distribuindo tantos passaportes como as mãos que pudessem agarrá-los. E então exigiu que os guardas nazistas liberassem seus cidadãos. Ele até convenceu os alemães a não explodir o gueto de Budapeste e assassinar milhares de inocentes que ainda estavam presos lá dentro. Raoul Wallenberg salvou mais de 100 mil judeus. Ele disse: "Eu nunca poderia voltar para Estocolmo sabendo que eu não tinha feito tudo o que fosse possível para salvar os judeus." Ao seu redor há fachos de luz. Dentro de cada um está o nome de uma pessoa que foi salva por cristãos corajosos. Estenda a palma de sua mão e conheça alguns daqueles cujas vidas foram poupadas pela convicção destas luzes na escuridão. Esse é o nome baixo. A foto é a foto da mulher, é uma mulher. Supporters of the rebirth of the Jewish state and the ingathering of the Jewish people in the 19th century made possible the rise of Jewish Zionism. O que significa dizer "Eis-me aqui"? Para Abraão, foi receber uma promessa que parecia impossível. Para Isaac, significava uma viagem ao desconhecido. Para Jacó, confiar em um Deus que iria vencer. Para Moisés, uma chamada para identificar-se com escravos, tornando-se sua voz de liberdade. David, diante de um gigante, saber quem estava do seu lado. Para Salomão, construir um templo para Deus. Para Ezequiel, entender que o que parece ser não controla o que pode ser. Para os sonhadores como George Bush, John Henry Dunant, William Blackstone e Willem ten Boom, uma chamada para acreditar em antigas profecias, uma chamada para servir. E o que dizer dos visionários? Edward Robinson, sétimo conde de Shaftesbury, Lawrence e Alice Horatio William Peck, Josiah Wedgwood, Arthur James Boyd, Walter Lauder Winston, Shirley Rose, Rainha Vitória. A cada um foi dada uma oportunidade, um momento de decisão. Eles disseram sim. Para muitos, a escolha veio com um preço alto. Oscar Schindler. Alguns se renderam à complacência.
Casper, Betsy e Corrie ten Boom. Alguns agiram quando outros se encolhiam de medo. Juni Sugihara, Raoul Wallenberg. Outros deram as suas carreiras. Morreram pobres e esquecidos. Irena Sendler. Eles arriscaram suas próprias vidas. Para alguns, estavam cumprindo seu dever. Mas mais que isso, uma convicção do coração. Maud Wingate, Harry Truman, John Patterson, Marie-Pierre Koenig. Esses heróis do sionismo são apenas um vislumbre de um grande mosaico. Defensores da promessa, amigos do povo de Israel, guardiões do pacto. Cada um disse: eis-me aqui, quando sua chamada veio. Algum dia, em algum lugar, em um momento em sua vida, você pode ter uma chamada assim. Uma oportunidade de passar a tocha desta promessa para frente. Sua decisão pode determinar o futuro da promessa de Israel. O que você vai fazer? Você vai dizer: eis-me aqui, como estes fizeram? Se você disser sim no seu momento de decisão, você vai se tornar parte deste mosaico da promessa mantida, para ser passada para o futuro, para as gerações que ainda não conhecem este milagre do deserto. Eis que olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas folhas, frutas em abundância e nela alimento para todos. Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre.